Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer a elaboração de diagramas de esforço cortante e momento fletor para uma viga engastada, certo? Na nossa disciplina de resistência dos materiais. Então, vamos lá, né? Eu decidi fazer essa viga para mostrar algumas particularidades que ela tem, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou elaborar o diagrama de corpo livre, vou colocar ele aqui do ladinho mesmo, tá? Então, como a gente tá vendo que é uma viga engastada que tá em balanço, né? Aqui na extremidade vão surgir três reações, né? Vai surgir uma reação vertical, tá? Eu vou chamar assim RV, de reação vertical. Vai surgir aqui outra reação na horizontal, vou chamar de reação H, né? E também a gente vai ter aqui um momento, certo? E esse momento eu vou chamar ele de MA, tá? Que aqui é como se fosse o ponto A, tá bom? Certo? E aqui a gente ainda tem aqui nessa extremidade nosso carregamento de 10 kN. O que é que vai acontecer, pessoal? Primeiro a gente vai determinar as reações de apoio, né? Então, para a determinação das reações, a gente vai fazer o somatório das forças em X primeiro, né? Então, vocês vão notar que em X aí, a gente só tem a reação horizontal. Então, reação horizontal, não tem mais nada em X igual a zero, né? Em Y, nós vamos ter a reação vertical, né, do ponto A, positiva, porque está para cima. Vamos ter a carga de 10 kN para baixo, né, negativa, e não tem mais nada, então a gente vai igualar a zero. Então, minha reação vertical vai ser igual a 10 kN, certo? Agora, pessoal, aqui vai estar a diferença, né? Então, o somatório dos momentos em relação ao ponto A, agora, né, em relação a esse ponto, não vai ser zero, né? Vai ser igual ao próprio momento que existe nesse ponto aqui, que eu vou chamar ele de MA. Tá certo? E aqui ele tá indicado no sentido positivo, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou ter, em relação a esse ponto A, só vou ter o momento provocado por essa carga, né? Se vocês observarem, a tendência de giro dela tá no sentido horário, portanto, momento negativo. E vale quanto? Força multiplicado pelo deslocamento, né? No caso do deslocamento, vai ser a distância entre a extremidade da viga e esse ponto A. Então, vai ser menos 10 multiplicado pelo deslocamento, que é 2, né? Não tem mais nenhuma força que gera momento em relação a esse ponto, então a gente iguala a MA. E daqui a gente tira aqui o momento lá no apoio A, ele é igual a menos 20 kN multiplicado por metro, tá certo? E aí, pessoal, com isso a gente vai notar que esse sentido aqui ele é negativo, tá? Na verdade. Aí agora vamos para as seções, né? No caso, em relação a... Se a gente colocar o X vindo daqui para cá, certo? A gente vai ter que fazer apenas uma seção aqui em um ponto qualquer da viga. Por quê? Depois da carga pontual não dá mais para fazer seção porque ela está na extremidade da viga, né? No caso, se essa carga tivesse deslocada em relação à viga para esse lado de cá, né? Em qualquer ponto, aí sim a gente teria que fazer duas seções, mas nesse caso é só uma. Então, essa seção é uma seção única e ela vai de x igual a 0 até meu x igual a 2 metros. Então, o que é que eu vou ter, pessoal? Eu vou representar ela aqui para vocês, ó. Eu vou ter a minha reação vertical, né, que a gente viu que vale 10 kN. Vou ter um momento, né? Esse momento é um momento negativo, eu vou representar ele aqui com o sinal certinho, né? MA. Aqui a gente vai ter o cortante e aqui o nosso momento, certo? Que acontece quando a gente faz esse corte na viga. E aqui eu vou colocar a distância, que é a distância na qual a gente fez a seção, que é X, né? Aí a gente começa como nas outras, né? Somatório das forças em Y igual a 0. A gente vai ter positivo 10, negativo, o V, né? Igual a 0, então nosso cortante será igual a 10 kN, né?
E aí, em relação ao momento, em relação a esse ponto A, né, continua sendo MA, certo? Então, o que é que eu vou ter? Bom, pessoal, eu vou ter o menos V, né, se você observar aqui, a tendência de giro dele tá no sentido horário, né, então menos V e a distância entre V e o ponto A, X, então menos Vx, né, meu momento positivo, igual ao meu MA, certo? Então, aqui eu vou isolar esse momento aqui, né? Que é o que a gente sempre isola. Então, M igual. O MA permanece, né? E o Vx, que estava menos Vx, ele vai passar mais V multiplicado por X. Então, meu momento será MA, que a gente viu que era menos 20, mais o meu V, que é 10, multiplicado por X. E agora vamos para o diagrama, né? Em relação a o V, a gente vai testar para x igual a 0 e x igual a 2, né? Primeiro. Então, em relação ao V, né, o cortante em 0, a gente vê que é 10 kN. E o cortante em 2 metros também, né? Porque é uma constante. Na situação do momento, o momento em x igual a 0, a gente vai ter menos 20 mais 10 vezes 0, então a gente vai ter que o momento é menos 20 kN vezes metro. E aí, quando o momento for verificado em x igual a 2 metros, a gente vai ter menos 20 mais 10 vezes 2, né? Menos 20, 10 vezes 2, 20, então a gente vai verificar que esse momento é 0. E aí vamos para o diagrama, né? Primeiro de cortante, depois o de momento fletor, né? No caso do diagrama de esforço cortante, a gente vai ter no ponto A vale 10, né, positivo, e aqui também em 2 metros vale 10. Então, é um valor constante ao longo de toda a nossa viga, né? Positivo. E o diagrama de momento fletor, né? A gente observa que, lembre-se que, no caso do diagrama de momento fletor, positivo é quando está tracionando na parte inferior e negativo está tracionando na parte superior, certo? Nessa situação aqui, se a gente observasse a deformação dessa viga devido a essa carga que está sendo aplicada na extremidade, a gente ia ver que ela ia fazer isso aqui, ó. Então, a gente ia perceber que ela está sendo tracionada na parte de cima. Então, nesse caso, o momento fletor é negativo e representado acima, né? Então, ele vale menos 20 kN aqui, né, ó. Menos 20 kN vezes metro. E aqui na última extremidade ele é 0. Outro detalhe, a gente sabe que é uma função afim, né? Porque aqui, no caso, o x é elevado ao expoente 1, certo? Outro detalhe importante. Então, como é que a gente vai ligar esses pontos? Apenas com uma reta. Certo? E aí iria até aqui, né? Aí negativo. E aqui 10 kN. E era isso, pessoal. Simples, né? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.